Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. E dando continuidade ao tema relação entre o campo e a cidade e o uso da água, hoje nós vamos falar de forma mais específica sobre o uso da água nas atividades agrícolas. E também vamos falar do uso dessa água na geração de energia. Vamos lá comigo? Então, abram o livro didático de vocês na página 10 e vamos lá. A água, ela é fundamental para a vida. Nós já falamos sobre isso. Ela também é fundamental para o desenvolvimento da planta e também é utilizada com bastante frequência na agricultura. De que forma essa água é utilizada na agricultura? Por meio da irrigação das produções agrícolas. Você sabia que de todo o consumo de água que nós temos, o maior deles acontece na atividade agrícola? E isso ocorre em todo o mundo. Inclusive a agricultura, ela tem um gasto maior até que a indústria. Observe esse gráfico na página do livro didático de vocês. Olhem lá, consumo de água. A agricultura fica com 70% do consumo da água potável. Lembra que aquela água que a gente pode beber, aquela água tratada, aquela água em condições que a gente pode tomar, condições de tomar? A cada tipo de cultivo, de plantação, exige um tempo determinado de crescimento. E por conta disso, também exige uma certa quantidade de água. O consumo de água nas plantações, ele vai desde a plantação, desde ali do nascimento da planta, até o final dela em muitos cultivos. Ou seja, vai do crescimento até a colheita. O cultivo de morango, ele leva em torno de 60 a 80 dias para ser colhido. Você já pensou na quantidade de água que é necessário para poder esse morango se desenvolver e ficar bonito? Já pensaram? Ao mesmo tempo que a agricultura é a atividade que mais consome água, ela também é a atividade que mais desperdiça água. Quase que a metade da água que é utilizada nas atividades agrícolas, nas atividades do campo, é desperdiçada. Mas e como acontece esse desperdício? Pela evaporação, pela contaminação do solo, pela contaminação do lençol freático, no caso. Por meio dos agrotóxicos, nas plantas, mangueira de gotejamento mal feita. Então, são várias atitudes no campo que ajudam para o desperdício da água. Como vimos até aqui, o principal uso da água no campo é para irrigação das lavouras, certo? Apenas uma pequena parcela é utilizada para os animais e abastecimento da zona rural. E foram desenvolvidas algumas técnicas, para evitar esses desperdícios. Como essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, de um gado bebendo água num reservatório, como se fosse uma grande caixa d'água ali, Todos estão bebendo a água ali. Então, ali é uma forma de evitar o desperdício de água, Observe no livro didático de vocês esse desenho dessa plantação de morango. Olha, é uma plantação de morango irrigada. Então, ela depende da água desde o início dela, da plantinha pequenininha, até a colheita. Por isso que vai um número de água muito grande, uma quantidade muito grande de água. E por isso gerando também o desperdício. Outra coisa que nós falamos já é o agrotóxico, O agrotóxico e que polui essa água também e acaba fazendo que essa água não sirva para ser utilizada para os animais e também para ser bebida ou ser reaproveitada essa água de alguma forma. Então, para aumentar a produtividade em algumas lavouras,
Alguns agricultores utilizam de alguns fertilizantes para adubar o solo, no caso, e até mesmo agrotóxico. Em alguns lugares eles falam defensivos agrícolas, mas é chamado de agrotóxico mesmo, tá? Para controlar os insetos, para não danificar as folhas, os grãos dessas plantações. Então, por isso que são utilizados esses agrotóxicos, né? E para uso desses agrotóxicos são utilizados equipamentos, como tem essa imagem no livro didático de vocês ali, uma pessoa, né, toda com máscara, com um chapéu, um boné na cabeça, bota, tudo, para evitar que ele seja contaminado. No entanto, o agrotóxico ele contamina também o lençol freático, né? E acaba deixando essa água imprópria para o consumo. Ou quando ela chega ela chega até as torneiras, no caso, né? Ela acaba chegando poluída, se não for tratada, é claro, né? Para que esse agrotóxico ele não contamine a água, ele precisa ser muito bem trabalhado pelo homem do campo, pelo produtor rural, por quem o utiliza, né? Seguindo as recomendações das embalagens. E nem sempre isso acontece. Então, por isso que gera contaminação, como a gente está falando aqui. O uso excessivo de agrotóxicos também, né, causa danos ao meio ambiente, como a contaminação do solo, como eu já falei, deixando o solo, inclusive, infértil. O que é infértil? Um solo que não serve para plantação, que você pode plantar e ele não dá nada ali naquele solo. Causa, inclusive, poluição do ar também, né? Intoxicação das pessoas, tá? Que estão no entorno daquilo ali, além da contaminação de outros seres vivos. E daí a contaminação da água, dos lagos e dos rios acaba sendo imprópria para o consumo. Nós não podemos consumir essa água, e nem mesmo os animais. Agora nós vamos falar um pouquinho da água na geração de energia. A água dos rios também é utilizada na geração de energia elétrica. Vocês já ouviram falar na Itaipu Nacional? Dê uma pesquisadinha na internet lá e verifique a Itaipu Nacional. Então ela tem aqueles geradores que é a partir da água, né? Então é chamada de energia limpa por conta de ser a água. Então essa água passa por algumas turbinas e acabam gerando energia. Observe uma imagem do livro didático de vocês ali. Então tem ali uma represa, depois tem uma barragem, tem uma turbina, como eu estou falando, e essa turbina se movimenta, a ação dessa turbina acaba criando a energia elétrica a partir da água. Para que a força da água possa gerar energia, como eu comentei com vocês, ela é represada lá naquela barragem lá que eu comentei com vocês. Assim que é liberada pelas comportas, né, que abrem aquelas comportas ali, a água da represa ela passa pela turbina e acaba movimentando essa turbina, fazendo essa turbina girar. E é no giro dessa turbina que é criada a energia, que é gerada essa energia elétrica, no caso. Observe essas imagens da Itaipu Nacional, da turbina da Itaipu Nacional. Então, é ali que é gerada a energia elétrica, no caso. Vocês observaram a importância da água? Vocês observaram o quão é importante que nós tenhamos cuidado para proteger a nossa água, para não transformá-la numa água contaminada e acabar prejudicando a saúde tanto da população quanto dos animais? Então, vocês observaram tudo isso? Vocês observaram o quanto que a lavoura, que a produção agrícola necessita da água para poder a planta nascer? Então, nós temos que preservar a água, nós temos que cuidar do meio ambiente, certo? Gostaram da aula de hoje? Vamos às atividades?